a serem desenvolvidas. E com isso, conto com a colaboração de todos, ok? Vou aproveitar a oportunidade a agradecer também a Bárbara, que está como representante da Abragesp, enquanto monitora do Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte, principalmente a professora Gisele Tavares, que é a principal responsável, na minha opinião, por essa ruptura, né, institucional dentro do contexto da Abragesp, na perspectiva de descentralização das ações e principalmente na abertura da estrutura para que possamos construir de forma coletiva as ações. Passo a palavra para o professor Ivan Ferreira, para que ele possa coordenar a mesa com o tema esporte como pauta política da agenda presidencial brasileira, no qual teremos a presença do professor Fernando Mezzali, também como a minha presença. De antemão, agradeço mais uma vez a participação de todos. Professor Ivan. Boa tarde a todos. Agradecer pela introdução, professor Tom. Tive um pequeno probleminha na entrada aqui. E vamos dar início ao GTT1, a programação dessa tarde de sexta-feira, com o tema esporte como pauta da agenda presidencial brasileira. Primeiro, que é um prazer poder coordenar a mesa, com a participação do professor doutor Fernando Marinho Mezzali, professor doutor Temístocles Damasceno Silva. Para, novamente, otimizar o tempo, a gente já vai dar início com a fala do professor Fernando Marinho Mezzali, que está com a agenda um pouco apertada, e aí a gente inverteu a lógica e a apresentação se dará antes do nosso debate das pautas. Tranquilo? Então, passo a palavra agora para o professor Fernando Marinho Mezzali. O senhor tem 30 minutos, professor, por apresentação. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, senhor Tom, agradecer o Ivan, que está coordenando a mesa. É muito importante o desenvolvimento desse momento, Tom, de mais um espaço para nós estarmos debatendo sobre a política pública do esporte brasileiro. Esse momento é um momento de bastante reflexão, que nós temos que estar muito atento e muito mobilizado para essa discussão, por um momento que a gente precisa pautar, antes de pautar o esporte, pautar a reforma e o retorno das políticas públicas no geral desse país, pautar a necessidade da ciência ser estruturante para o desenvolvimento da nossa sociedade, pautar a relação efetiva e o papel das universidades públicas do país no desenvolvimento social, cultural, econômico e político. Então, acho que mais do que nunca, esse momento é um momento de profunda mobilização de toda a nossa sociedade, todo o conjunto de profissionais, conjunto de pesquisadores que colocam o esporte como pauta, mas é mais do que o esporte, para nós pautarmos no desenvolvimento da sociedade brasileira nesse momento tão crucial que estamos passando. Então, acho que a Abragesp ela abre esse espaço da construção dos IGTs, é importante essa relação de parceria, agora falando um pouco mais específico, no desenvolvimento do esporte, nessas parcerias, a discussão sobre políticas públicas na área do esporte, já temos algumas ações em conjunto do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, agora eu começo a falar sobre de onde venho, qual é meu lugar de fala. Eu sou professor de Educação Física, tenho trabalhado, a professora de Educação Física aqui na Universidade Federal do Paraná, tenho trabalhado com políticas públicas na área de esporte e lazer há mais de 2 décadas. Portanto, nós começamos com projetos desde a Rede SEDES, no começo do governo Lula, em 2003, nós já estávamos com mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná, e a partir dali nós conseguimos construir um grupo de pesquisa voltado a essa área de política pública,
aprofundamos, né, esse momento para consolidar a rede SEDES, fomos das primeiras universidades do país a montar um grupo, montar uma rede, né, uma rede interna nossa aqui da Universidade Federal do Paraná. Eu me lembro bem, era um início do governo Lula, em 2003, e nós levamos uma proposta para o desenvolvimento de uma pesquisa aqui no Paraná, e ali estavam lançando, naquele exato momento, né, a Rede SEDES, ou Rede CEDES. Né? Cada região do país fala de uma maneira, né? Então, para nós foi um momento muito rico, o que nos ajudou, né, a consolidar as nossas pesquisas internamente. Não só isso, né, mas pela primeira vez se estava financiando pesquisas na área das ciências sociais, na área das ciências humanas para o esporte. Né? Então, foi um momento muito rico em 2003, né? De lá para cá, muitos grupos avançaram, muitos grupos se consolidaram no Brasil como um todo. Então, nessa perspectiva, né, que eu começo, enfim, de lá para cá nos consolidamos, né, o nosso instituto, fizemos uma parceria com a então Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, do Ministério do Esporte, com um projeto Inteligência Esportiva, e do projeto virou um instituto, né, algo formal. Hoje nós temos, não sei se é o único, mas é um dos poucos institutos de pesquisa oficial na estrutura das universidades públicas brasileiras. Não é um projeto, não é um programa, mas é uma estrutura que foi aprovada nos trâmites internos da universidade. Para quem vive na universidade pública, sabe o quanto que isso é complexo. Né? Então, nós conseguimos fazer essa ação. Né? E o Instituto cresceu. Hoje nós temos aproximadamente 40 pesquisadores dentro do Instituto, com vários colegas de várias universidades aqui do Brasil, de todas as regiões do país. Nós temos integrantes dentro do Instituto. Então, fizemos também alguns convênios internacionais com a Universidade Europeia, em Portugal, com o West Virginia University, nos Estados Unidos. Fechamos agora um convênio, não só um convênio, uma pesquisa em conjunto com o Loughborough University, na Inglaterra, onde eles vão usar a nossa metodologia, os nossos dados para fazer uma pesquisa comparativa. Nós não estamos importando as ações metodológicas, nós estamos exportando, né? Podemos falar assim, estamos usando o nosso referencial do GEM para fazer a pesquisa lá na Europa e fazer uma análise comparativa entre os dados. Então, enfim, o Instituto tem desenvolvido inúmeras ações. Né? Agora, entrando mais especificamente na temática de hoje, né? Eu vou compartilhar aqui deixa eu achar aqui, espera só um pouco. Eu vou compartilhar a minha apresentação para ficar um pouco mais fácil. Estão vendo? Está dando para ver, Tom? Sim, sim. Agora eu vou pedir só um F5 para deixar a tela completa. Porque só está aparecendo slide. Ah, tá. Por que está escuro para mim aqui? Deixa eu ver. Tá. Por que será que está escuro? Não estou conseguindo avançar para a apresentação e tentar de novo. É isso que eu sugeri. Não entrou de novo.
Vou tentar. Clica em modo leitura. A Débora indicou que é especialista em marketing. Sugeriu clicar em modo leitura. Como é que é? Para abrir novamente o... Débora, se puder auxiliar, eu agradeço. Vou tentar a tela inteira. Uhum. Quando o senhor estiver lá na parte do slide, na parte de baixo tem modo leitura. Aí quando o senhor clica em modo leitura, o slide vai abrir para a gente visualizar. Isso, e a ideia também não é compartilhar a tela completa, porque às vezes acaba dando esse tipo de problema. Aí você pode agora, colocar então, como vamos ver. compartilhar uma aba só. Tentar a tela inteira aqui. Tinha ido, sumiu. Tinha ido aqui, deixa eu ver. Apareceu, voltou. Voltou? Agora tá ok. Mas eu não consigo. Por que eu não estou conseguindo ver a tela e ela está escura para mim aqui? Vocês veem só a primeira... O primeiro slide aqui. Primeiro slide, né? Não está... Se o senhor quiser mandar no WhatsApp, eu posso tentar compartilhar por aqui. Deixa eu... Pronto, então eu vou tentando aí, eu vou encerrar aqui. Se der, não estou conseguindo, não sei o que aconteceu. Mas minha apresentação, ela parte da temática em si proposta, né, da temática do esporte como pauta da agenda presidencial brasileira, e vou fazer um pouco do resgate histórico, né, da época do Fernando Henrique Cardoso, passando pelos governos Lula e Dilma, e o governo atual, e a perspectiva para as próximas ações, dependendo, obviamente, do governo que entre, né? Mas são pautas importantes para o próximo governo. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né, nós temos, naquele momento histórico, foi criado, né, o Ministério Especial de Esporte. Esse ministério, né, ele tinha como uma perspectiva formal, né, e quem estava comandando naquele momento o ministério era o então ex-ministro Pelé, né, mas ele não tinha uma estrutura como se tinha depois do governo do Lula, né? Foi um momento importante aquele, né? Conseguiu, então, obrigado. Pode passar mais um, então? Foi um momento importante aquele, né? Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, algumas políticas um pouco mais universais, elas começaram a ser construídas, né? E aqui cito alguma delas, né? Uma proposta bastante que foi levada a cabo principalmente pela esposa do Fernando Henrique Cardoso, a dona Ruth Cardoso, né? O esporte na comunidade, que era um projeto nacional não só do esporte, mas ele englobava outras áreas do conhecimento, né? Naquele momento, o INDESP era um instituto, você tinha, né, o Ministério Especial, aí o INDESP, que era o Instituto, né, do Esporte Brasileiro, mas era uma unidade específica
de Desenvolvimento e Esporte, e eles lançaram mão de um projeto chamado Rede Senesp, onde o foco essencial ainda, naquele momento, era o esporte de alto rendimento, era o desenvolvimento mais específico do esporte enquanto aspectos mais biológicos, do treinamento, né? E o Pelé, que era então ministro, né? Em 98, ele aprova a Lei Pelé, que foi um marco importante para o desenvolvimento do esporte brasileiro, no qual essa lei, ela até hoje, ela está em vigor, né? Então, acho que esses três elementos, né? Mas, de qualquer forma, o esporte ele entrava dentro da agenda do governo Fernando Henrique, não com uma intensidade necessária, mas ali eu acredito que algumas políticas, como pensando, não política universal, né? Eu acho que naquele momento não tinha essa pretensão de universalizar o esporte, mas pelo menos algumas políticas no âmbito do esporte enquanto desenvolvimento social começou a ser efetivado. Pode passar. Então, no segundo momento, no governo Lula, aí sim, nós temos a criação específica do esporte. O ministro Agnello Queiroz foi o primeiro ministro do esporte brasileiro. Eu me lembro de uma das cenas bastante, para mim, muito emblemática e representa muito o que o esporte brasileiro se estabelece, né? Que foi no dia, não da posse dos ministros, mas no dia da apresentação dos ministros, lá pelo dia 27, 28 de dezembro de 2002, estavam enfileirados todos, né, todos os ministros, e o último a ser apresentado foi o Agnello Queiroz, como ministro do esporte, né? O Lula ainda tentando falar que o Agnello Queiroz era ministro do esporte, que tinha defendido ou tinha aprovado a lei Agnello Piva, né, que era aquela lei que hoje ainda existe essa lei, que é a lei das confederações, né, do repasse da verba das loterias para os comitês, os respectivas confederações. Mas, naquele momento importante, a criação do Ministério do Esporte, um momento muito rico, né, foi as conferências, né, eu participei das 3 conferências como representante um pouco mais ativo, ajudei a coordenar uma delas, estive coordenando, pelo menos, as sessões temáticas das 3 conferências, no que se refere ao aspecto de ciência e tecnologia, ou na produção do conhecimento, das 3 conferências, e uma delas eu acabei organizando na coordenação como um todo, né? Lança-se projetos mais estruturantes do desenvolvimento do esporte brasileiro, exemplos, né, o Segundo Tempo, o PELC, a Rede SEDES, né, que é a rede, né, pensando na lógica do desenvolvimento das pesquisas na área das ciências sociais, que é extremamente importante. Até hoje, né, temos algumas ações ainda em desenvolvimento, muito pouco, né, mas essa representatividade eu considero que foi bastante oportuna. Então, os mega-eventos, que todos nós sabemos, desde dos Jogos Militares, do Pan-Americano em 2007, Jogos Militares em 2011, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, Paralimpíadas. De certa forma, o Brasil queria mostrar ao mundo, né, a estrutura, a sua estrutura, e pautar para o mundo, né, que o Brasil estava avançando, saindo do momento econômico mais de desenvolvimento, né, passando por demonstrando ao mundo que já era possível organizar mega eventos, né? Por um lado, isso foi positivo, por outro lado, existem muitas críticas, né, que deixou-se de avançar, né, em políticas sociais para o Brasil, em detrimento à construção e financiamento dos mega-eventos. Enfim, esse debate ele pode ser construído, mas o que importa aqui, Tom e demais colegas, eu vejo tanta gente amiga entrando aqui, que o país, enfim, o esporte ele estava na agenda do governo, né? E eu me lembro bem também que, logo que o governo entrou, o Brasil tinha uma pista de atletismo, né? Não sei se vocês sabem onde que era, uma pista de atletismo que era
homologado pela Associação Internacional de Atletismo, né? O Comitê Internacional de Atletismo, e essa pista era em Belém, era a única pista que nós tínhamos, e o Brasil ia sediar os Jogos Sul-Americanos, e nem, quer dizer, os Jogos ocorreu no Rio de Janeiro, algumas provas veio para Curitiba, e o atletismo teve que ir lá para Belém por falta de ter uma pista específica. Enfim, essas foram algumas ações, enfim, Bolsa Atleta foi criado, e outras ações no sentido mais amplo, de uma política estruturante, né? Ele foi criado de uma maneira bastante importante, e o esporte efetivamente estava na agenda do Brasil. O financiamento, naquele momento, né, vai aumentando de maneira bastante significativa, né, bastante significativa mesmo, né, o financiamento do esporte pelo governo federal. Isso fez com que as instalações, de uma certa forma, melhorassem, né, o poder público ele se estabeleceu de novo como elemento chave para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Aí, no governo Dilma, já no próximo momento, acho que o governo Dilma repete muito, pode passar, por favor, o governo Dilma repete muito o que estava, né, já estabelecido, alguns ministros eles vão se alternando no cargo, vai passando, depois Agnello Queiroz, veio Orlando Silva, depois o Aldo Rebelo, na sequência do Aldo, veio outro ministro, acho que foi o Jorge, alguma coisa assim, que era o ministro já do governo Dilma, e, enfim, as conferências, ela teve só uma conferência durante o governo Dilma, né, aquele debate que foi bastante rico, né, durante o primeiro governo Lula, ele se estabelece de volta no governo Dilma, mas não com a mesma intensidade, né. Os projetos estruturantes eles permanecem, há um aumento significativo, né, desse recurso, né. O segundo tempo ele entra junto com mais educação, há uma integração, o início de uma intersetorialidade entre o segundo tempo com o mais educação, o PEL que acaba perdendo um pouco, já começa a perder um pouco a sua estrutura, não a sua estrutura, mas o nível de investimento no governo Dilma, né? As emendas parlamentares começam a ser importantes nesse momento, e os mega-eventos, né? Os mega-eventos, ele acaba ocupando muito da agenda do governo brasileiro, né? Seja a Copa do Mundo 2014, e todas as manifestações que ocorreram antes da Copa do Mundo, em 2013, né? Junto com a realização posterior das Olimpíadas, a grande pauta, né, do esporte brasileiro acaba se tornando os mega-eventos, né? Mas, de qualquer forma, o investimento, o financiamento público, ele atinge seu ápice, né? Chegamos a mais de 2 bilhões de reais em 2014, 2015, 2016, 2 bilhões de reais de financiamento só do governo federal para o desenvolvimento do esporte, né? Os governos estaduais também acabam entrando nessa lógica, principalmente por causa da Copa do Mundo de 2016. Desculpa, 2014, Copa do Mundo de 2014, né? E o governo federal financia, obviamente, a Copa do Mundo 2014, mas centra as suas ações principalmente nos Jogos Olímpicos, todo o legado lá do Parque Olímpico. Eu tive, naquele momento, a oportunidade de fazer uma das propostas do legado olímpico, que era para fazer, né, uma universidade, um instituto, né, junto ao Parque Olímpico, um instituto que pudesse efetivamente ser um polo de desenvolvimento científico nas diversas dimensões do esporte nacional. Isso não acabou não indo para frente de acordo com o desenvolvimento, né? Pode passar, Tom, por favor. O governo atual, né, quer dizer, o financiamento, ele acaba caindo de forma assustadora,
né, para que todos tenham uma ideia, né, o orçamento de 2015 2016 era em torno de mais de 2 bilhões de reais, né, o orçamento para o próximo ano, né, previsto na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, não é a LOA ainda, não é a lei específica, mas é a lei ainda que o governo manda para o Congresso. O orçamento do esporte, que chegou a mais de 2 bilhões, para o ano que vem está em torno de 196 milhões de reais, ou seja, 10% daquilo, menos de 10% daquilo que já foi um dia, né? Isso é bastante preocupante, né? Desses 196 milhões, 120 milhões vai só para o Bolsa Atleta, isso é muito preocupante, né? Num sentido, né, do financiamento público, né? Fica em torno de 70 milhões para o esporte geral de todas as dimensões, de todas as secretarias, seja ela da secretaria, né, da SNELES, da SNEAR, enfim, apenas 2 milhões para esporte para pessoas com deficiência, enfim, é uma preocupação bastante grande, né, que a gente vê, né, a não preocupação e a não inserção do esporte na agenda presidencial brasileira para os próximos anos, se continuarmos com essa mesma lógica que hoje apresenta. Então, isso é muito preocupante, né, dentro dessa estrutura que está sendo prevista, pelo menos isso foi pela LDO, que foi encaminhado pelo atual governo para o Congresso Nacional. Quais são as perspectivas para o próximo ano? Então, nós entendemos, né, que aí, só para manter o meu tempo aqui, eu vou acelerar, nós, assim, dependendo, obviamente, do governo que entre, obviamente que vai depender muito, né, da estrutura, daquilo que a perspectiva daquilo que vai entrar, né, mas acho que algumas dessas pautas elas são fundamentais, né? Recriar o esporte, o Ministério do Esporte. Eu acho que se nós pensarmos na pauta da agenda, porque esse discurso de que, acabando com o Ministério, criando uma secretaria, vai diminuir o custo, vai diminuir a burocracia, isso é uma falácia. Primeiro, que não diminui o custo, né, da estrutura, né, a secretaria, hoje, ela gasta, assim, para manter a sua estrutura, o recurso basicamente é o mesmo que se tinha há 6 anos atrás, né? A burocracia aumenta, porque você tem mais uma instância, ao invés de parar na Secretaria ou no Ministério do Esporte, ele tem que subir um nível ainda para o Ministério da Cidadania, enfim, há problemas aí de relações, né, quando as pessoas, né, não têm a mesma partido político, uma mesma direção para o desenvolvimento do esporte. Então, acho que para um próximo governo recriar o Ministério do Esporte ele é fundamental, ou retornar às conferências, né, que se estabeleceu nos anos, né, do governo Lula e do governo Dilma, isso é fundamental para que a gente possa efetivamente debater com a nossa sociedade os rumos para o esporte brasileiro. Acho que isso é estruturante, né? Eu acho que esses 5 eixos aqui eles são estruturantes, né? Criar o Instituto Brasileiro do Esporte, né, dentro da Lei Geral do Esporte e também do Plano Nacional do Esporte, uma das questões que são estruturantes ali é a questão do sistema de informação. Eu vejo a senhora Cássia aqui, prazer em revê-la, Cássia, né, que foi tão bem defendido, né, essa criação de um sistema de informação para balizar as construções da política pública do esporte brasileiro. Então, a criação desse instituto, a criação dessa estrutura, não só dessa estrutura, mas pensar na estrutura científica para todas as áreas e as dimensões esportivas, ele é fundamental. Hoje nós temos o Sistema Nacional do Esporte que está sendo votado no Senado. Eu acho que foi um trabalho belíssimo que foi feito durante o governo Dilma. A professora Cássia era a coordenadora do Sistema Nacional do Esporte, né, naquele momento, aquele grupo, e esse projeto ele foi votado no Senado, foi aprovado, foi
votado na Câmara, foi aprovado com algumas alterações, ele voltou para o Senado agora para ser votado, e a perspectiva que se vote após o segundo turno. Né? Acho que esse é algo primordial para o Brasil, a gente tem novas dimensões para o esporte brasileiro, a construção de novas estruturas, né, e novas relações entre os entes federativos do esporte, pensando na lógica da formação esportiva, da excelência esportiva e do esporte para a vida toda, ou seja, e para os entes federativos a mesma coisa, define as atribuições do governo, dos governos municipais, dos governos estaduais, do governo federal. Eu acho que o sistema é fundamental, né, que se torne uma preocupação dentro da agenda presidencial brasileira. Temos dialogado muito nesse sentido, né, dessa necessidade, né, pensar na estruturação do Plano Nacional do Desporto, né, algo que foi aprovado pela Câmara e está no Senado agora. Eu considero que há pontos essenciais para ser melhorado no Senado, né, mas, de qualquer forma, é um avanço que seja aprovado esse Plano Nacional do Desporto, para a gente pensar, né, para daqui a 10 anos, o que queremos que o esporte, né, a partir da definição do plano, mas também com acompanhamento das conferências. Eu entendo que essas são as questões estruturantes para um próximo governo. Né? Eu ia falar mais, mas eu vou ficar por aqui, das questões fundamentais, né, também para o próximo governo, mas não que são tão estruturantes quanto essas, mas ações que são a intersetorialidade entre o esporte, educação, saúde e as outras áreas dentro dos outros ministérios, né, a necessidade de restabelecer, né, projetos e ações e universalizar projetos e ações como Segundo Tempo, PELC e outras ações, enfim, retomar a perspectiva da rede SEDES, do financiamento público brasileiro, a construção do fundo que já está no sistema, né, mas eu ia falar um pouco mais sobre isso, mas eu não quero ultrapassar meus 30 minutos aqui, né, eu já sei que já foram 32, então só para manter aqui a lógica, e depois eu aprofundo os demais itens que eu queria aprofundar no nosso debate a posteriori. Tom, obrigado pela atenção de todas e todos. Tinha um monte de coisa aí para frente, aí, mas depois eu falo. Obrigado, Tom. O convite. O convite seminário. A gente vai fazer agora de 8 a 10 de novembro, né, nosso 5º Seminário Internacional de Políticas Públicas. A programação está bem intensa, tem bastante... Enfim, nós vamos focar na área da gestão, da política, né, a partir daquilo que nós coletamos dentro do nosso centro de pesquisa, dos índices que nós estamos desenvolvendo, a perspectiva da construção desse sistema de informação. A professora Cássia vai estar presente, né, o professor Fernando Mascarenhas, o professor Flávio de Campos, Ricardo Gleiser, o COB, os comitês todos confirmaram presença, o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, o Comitê Brasileiro de Clubes, o SESI, entidades como Atletas pelo Brasil, a Ana Moser, né, uma porção de professores das universidades, gestores esportivos, presidente do Fórum Nacional dos Estados, o vice-presidente do Fórum dos Secretários Municipais de Esportes, tem uma programação bastante rica aqui. Então, acho que esse é um momento, para quem quiser prestigiar, vai ser muito importante para nós. Obrigado. Agradecer a explanação, professor Fernando. Brilhante explanação, professor. Informar que seu tempo foi acrescido devido aos problemas técnicos no início da apresentação, mas ainda assim parece que é pouco tempo, né? Não falei nem a metade, Ivan, não falei nem a metade que eu queria aqui, mas é assim mesmo. Daria para ficar a tarde inteira, porque é um assunto super interessante, né? E trazer esse contexto histórico, né, de estruturação do esporte, talvez hoje a necessidade de reestruturação do mesmo é super relevante. A gente vai dar seguimento agora com a apresentação do professor Temístocles e, ao fim da apresentação, a gente inicia a terceira parte da mesa, que é o debate, levando em consideração as duas apresentações e as pautas
levantadas a partir das apresentações de acordo com essa temática, né? Então, a palavra está com o professor Tom agora. O senhor tem 30 minutos, professor. Boa apresentação. Oi, o áudio está ok? Sim, sim, perfeito. Vamos lá. Mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesse momento histórico, né, para a política de gestão do esporte no Brasil, do ponto de vista técnico-científico, e, ao mesmo tempo, agradecer a oportunidade dada em nome da presidência da Abragesp, né, a pessoa da professora doutora Gisele Tavares. Mais uma vez, agradeço de maneira intensa a gestão que tem sido feita. A minha fala será de maneira complementar ao que foi dito pelo professor Fernando Mesadri, mas para isso é necessário que a gente possa contextualizar essa trajetória histórica, né? Como chegamos a esse objeto de estudo e para onde pretendemos ir com base nas produções em vigência. A ideia é fazer a síntese histórica e, na sequência, apresentar um pouco daquilo que tem sido feito pelo Centro de Estudos em Política e Gestão do Esporte e Lazer. Então, o primeiro dado é o alicerce fundamental do CEGEL, né, que é a conexão entre conhecimento e experiência, entendendo que o conhecimento científico é fundamental, mas é necessário dialogar com a experiência, com a empiria, no sentido de estabelecer pontes, né, entre a política e a ciência, muito bem diagnosticado pelo professor Fernando Seraprava, em 2011, na sua tese de doutorado. E levamos em consideração para chegar nesse programa de pesquisa, né, e, consequentemente, nesse objeto de estudo, nossa formação, desde a graduação em Educação Física, o mestrado, a graduação em Educação Física na UESB, o qual hoje eu retornei como docente, que é a Universidade Estadual Sudeste da Bahia, o meu mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano na Universidade de Salvador, mais recentemente, a conclusão do doutorado, e agradeço a participação mais uma vez, o professor Fernando Mesadri estava na banca, e também tive a oportunidade de fazer o bacharel em gestão pública na própria UEM, né, pela minha passagem em Paraná, o qual eu tenho um eterno agradecimento por todo o conhecimento ofertado. E, mais recentemente, essa temática faz parte do meu projeto de pesquisa do pós-doutorado, uma parceria com a Universidade de Évora, especificamente o professor Mário Teixeira, para que possamos entender a dinâmica de atenção dada ao esporte na agenda presidencial brasileira e poder, de alguma maneira, estabelecer relações, né, comparativas, especificamente com Portugal. A ideia é fazer a investigação Brasil com Portugal nos próximos meses. Do ponto de vista da experiência, tive a oportunidade de coordenar o programa Segundo Tempo, muito bem citado pelo professor Fernando Mesadri, bem como assumir vários cargos na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Jequié, até chegar à diretoria de esportes da Secretaria, o qual precisei abrir mão para poder estar na universidade. Passei para a gestão da Federação Baiana de Futsal e hoje estou como vice-presidente da FUB, que é a Federação Universitária Baiana de Esporte. Então, o acúmulo do conhecimento adquirido até o presente momento, junto com essa singela experiência, nos permitiu estabelecer algumas conexões que iremos apresentar a partir de agora. Um dos produtos dessas conexões foi a construção do programa de pesquisa do CEGEL, com base na matriz epistemológica da ciência política, né, como um caminho alternativo à produção encontrada no contexto brasileiro, que se situa muito mais na sociologia política do que necessariamente na própria ciência política. Então, do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da renovação do conhecimento científico, optamos por compreender o paradigma estabelecido pela ciência política a partir dos estudos, especificamente do ciclo da política, e, consequentemente, tentar colaborar também com esse complexo processo, né, de compreensão da dinâmica política correlata ao esporte no Brasil. Especificamente, levamos em consideração a taxonomia do ciclo da política, que é uma das premissas da ciência política, em que o ciclo da política não necessariamente ele acontece dessa forma linear, né, com a formação da agenda, a formulação da política, a tomada de decisão, implementação, avaliação, mas como elementos, do ponto de vista científico, de compreensão da dinâmica política correlata a determinado tema. No nosso caso, especificamente, elencamos no primeiro momento a ideia de compreender a formação da agenda para o esporte em diversos contextos, seja no governo federal, governos estaduais ou até mesmo governos municipais. Qual o espaço do esporte nessas agendas? Partindo da premissa
os diversos conceitos de agendas existentes, mais especificamente os delineados por Kohn em 2012, seria a agenda retórica, a agenda legislativa e a agenda administrativa, as quais estarei abordando um pouco mais à frente. A partir do alinhamento desse programa de pesquisa, é esse que surgem algumas produções científicas mais recentes, especificamente a parceria com o GEPOL, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer, coordenado pelo professor Fernando Esterapravo, na Universidade Estadual Maringá, no qual tivemos a oportunidade, com alguns pesquisadores locais, junto com os pesquisadores do CEGEL, a diagnosticarmos a atenção dada ao esporte nas eleições de 2018. Mais de 200 candidaturas analisadas, em todas as unidades federativas brasileiras, incluindo o Distrito Federal, e, consequentemente, conseguimos delinear um panorama do espaço do esporte no contexto da agenda política durante o processo eleitoral. Consequentemente, também produzimos outra obra, que foi o livro intitulado Políticas Públicas, Esporte e Lazer, Sistemas Nacionais e Políticas Municipais. É a reunião de diversas produções, de diversos grupos do Brasil, inclusive o Inteligência Esportiva participou também, assim como o GEPOL, o CEGEL, grupos de Pernambuco, coordenado pelo professor Vil, de Menezes, enfim, várias pessoas que eu poderia estar passando a palestra toda denunciando, mas fruto desse processo, incorporando esse programa de pesquisa delineado pelo CEGEL. Do ponto de vista das evidências que nos levam a investigar a agenda presidencial, nos chamou a atenção a baixa atenção dada ao esporte nas narrativas políticas durante a eleição de 2018, né, principalmente no contexto estadual. Então, esse mapa ele é muito ilustrativo, que denota ali a maior atenção no Distrito Federal, que são acima de 140 propostas. Vale ressaltar que é a junção de todas as propostas de todos os partidos que concorreram ao cargo de chefe do Poder Executivo Estadual. Mas, por outro lado, também é possível perceber que a maioria dos estados, de fato, apresentam poucas propostas por esporte, menos de 29 propostas. Essa é a realidade nossa do ponto de vista das narrativas políticas sistematizadas nos planos de governo que são publicizados durante as eleições. Outro dado que nos chamou a atenção ao longo do desenvolvimento desse programa de pesquisa foi que, no contexto dos 20 maiores municípios baianos, também não há relação de correlação entre o que é feito no contexto estadual, né? Se eu for levar em consideração, o MDB se apresenta como carro-chefe da eleição estadual 2018, do ponto de vista do contexto baiano, o PSD apresenta o maior número de propostas em relação ao esporte, e não necessariamente leva em consideração aquilo que foi estabelecido num contexto estadual. Então, são propostas distintas, e que alguns pontos que, de fato, intercalam essa conexão política-ideológica dos partidos com aquilo que, de fato, os candidatos elegem como prioridades para o esporte, e também nos despertou a curiosidade em entender isso no âmbito do governo federal. Mas antes de ousar compreender essa dinâmica nacional, tivemos interesse naquele momento, né, já consequência das ações, de entender a atenção dada pelos partidos brasileiros. Em 2021, tivemos a oportunidade de desenvolver a parceria com a professora Alessandra Mendes e o professor Murilo Menezes, no intuito de mapear os 33 partidos, entender de fato qual é o lugar do esporte nesse conteúdo programático. Então, apesar do Partido dos Trabalhadores apresentar, o único partido que apresenta naquele momento, claro, 2020, 2021, que foi o período de coleta, uma estrutura, uma setorial para delinear o esporte, de fato é o Partido Solidariedade que denota a maior atenção ao tema, né, com o maior número de propostas dentro de seus conteúdos programáticos, né? Entende-se como conteúdo programático, os ideários, os estatutos, toda a documentação correlata ao partido, que estrutura um partido brasileiro. Fizemos a coleta desse material durante um ano e, consequentemente, conseguimos diagnosticar essa atenção dada no contexto dos partidos, que não necessariamente corresponde à atenção dada durante a arena eleitoral, né, como foi apresentado anteriormente. Mais uma vez, é possível, com evidências científicas, identificar como é complexa essa atenção dada ao esporte, pensando enquanto pauta política. E minha tese de doutorado corrobora com essa logística, levando em consideração a análise do contexto baiano, no qual entendemos que, independentemente do PFL, que governou a Bahia durante 16 anos, assim como o atual partido, o Partido dos Trabalhadores,
as pautas são comuns, né, do ponto de vista do ideário, da imagem política sobre esporte, desde a inclusão social, que perpassa ao longo do tempo, assim como também ao combate à violência. Então, ela transcende a questão político-ideológica e passa a ser uma pauta em comum dentro dos diversos candidatos, seja na perspectiva da arena eleitoral, seja já na gestão propriamente dita. Isso vale também para a presença do esporte na agenda legislativa, e é muito interessante a tese, porque ela apresenta ali, antes mesmo da literatura, que aponta a relação do Estado brasileiro a partir da década de 1940, mais especificamente 1941. Então, no Estado da Bahia já se apresentava em 1935 a relação do Estado com o esporte, né, do contexto estadual com o esporte, com a inserção do esporte na questão estadual de 1935, e isso perpassa ao longo do tempo, independentemente da gestão, e que também uma evidência que nos chama atenção foi justamente a ideia da ruptura causada, como o professor Fernando Mezzari apontou, dos mega-eventos nos contextos estaduais, especificamente no contexto da Bahia, onde há uma elevação de 1000% em 2011 do orçamento destinado ao esporte em nosso estado. Então, basicamente, a reunião de todo esse material nos fez dar continuidade, e a nossa nova obra em relação a esse objeto de estudo é justamente a compreensão sobre o esporte na agenda político-partidária brasileira. A ideia é que até dezembro possamos lançar um e-book apresentando qual foi a atenção dada pelos partidos brasileiros nessa última eleição. Uma sequência do trabalho inaugurado em 2018, em parceria com o GEPOL. Agora, de uma maneira mais independente, o CGEL se apresenta, né, nesse contexto científico, tentando compreender essa fala. Então, toda essa trajetória de produção foi para justificar justamente com a atenção dada ao esporte na agenda presidencial brasileira, que fez parte diversas vezes dos nossos debates semanais do grupo, nas pesquisas elencadas. Então, assim, saímos ali da subpolítica, né, pensando no contexto sociológico de Giddens, percebendo o contexto municipal, o contexto estadual, e optamos recentemente por entender o lugar do esporte na agenda presidencial brasileira, desde a década de 1930 até os dias atuais, levando em consideração a gestão em vigência. No caso de Getúlio Vargas até o governo Jair Bolsonaro. Isso tudo se dá a partir da composição de um banco de dados, né, que foram elencados, esses dados foram elencados a partir da minha tese de doutorado e por trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, com orientações de mestrado e doutorado. Então, hoje temos um banco de dados muito interessante, que reúne uma série de informações que nos dá subsídio para que a gente possa compreender essa relação do Estado no contexto da agenda presidencial brasileira. Então, basicamente, a ideia é analisar essa atenção dada, né, levando em consideração a agenda retórica, que nada mais é que um espaço de poder do ponto de vista argumentativo, é o espaço no qual os políticos apresentam as prioridades para determinada área, né, e a ideia, de fato, é entender qual é o espaço do esporte nessas narrativas políticas. Para tal, existem indicadores de atenção elencados na literatura científica, tanto internacional quanto nacional. Também é uma grande missão tentar entender a relação do esporte no contexto da agenda legislativa, entendendo a agenda legislativa como uma prerrogativa do Poder Executivo. Na letra da lei brasileira, é possível o governo federal propor projetos de lei, e aí, exclusivamente, estamos, nesse momento, analisando apenas os projetos de lei encaminhados ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, e, consequentemente, a agenda administrativa, que são, basicamente, atos normativos que delineiam as ações do governo em determinado período. Então, com base em COI 2012, elencamos esses 3 tipos de agenda para tentar entender essa relação do esporte no contexto presidencial brasileiro. Basicamente, a pesquisa exploratória de cunho documental e abordagem mista. A nossa missão, né, do ponto de vista da agenda retórica, foi tentar coletar dados nos planos de governo, né, levando em consideração que a lei de 2009 e há uma restrição de dados do ponto de vista dos antecedentes históricos, então isso já dificulta o acesso a essa documentação. Por outro lado, o discurso de posse, conseguimos acesso na Biblioteca da Presidência desde a década de 1930 até os dias atuais, bem como as mensagens presidenciais orçamentárias. Isso facilitou bastante o diagnóstico da atenção dada à agenda retórica. Do ponto de vista da agenda legislativa, levamos em consideração o banco de dados legislativos, o LexML,
que reúne, né, toda a produção legislativa do Poder Executivo. Especificamente, coletamos dados do governo federal para poder entender, né, esse percentual de atenção ao longo do tempo, com base nesse indicador de atenção. E, por fim, consideramos como indicador de atenção os decretos, que são atos normativos, que é o popular poder da caneta presidencial, bem como as peças orçamentárias, que, apesar de serem regulamentadas a partir da Constituição Federal de 1988, e a grande missão nossa é tentar alocar toda essa atenção dada no orçamento antes de 1988, do ponto de vista da deflação, da correção monetária, de todas as variáveis econômicas que influenciam o processo de composição dessas peças. Então, talvez seja o nosso maior desafio no desenvolvimento desse projeto de pesquisa. Vale ressaltar que esses indicadores são baseados, né, em pressupostos teóricos da ciência política, especificamente por Cohen, Waldman Jones e outros teóricos também correlatos ao tema. Utilizamos o Codebook, que é um livro universal de códigos. Ele tem sido aplicado em mais de 100 países, e hoje inauguramos essa agenda de pesquisa em parceria com a professora Ana Capella, do Laboratório de Estudos de Agenda da Unesp, claro, e, consequentemente, a ideia é fazer parte desse grupo de pesquisadores, especificamente na área do esporte. Há também uma perspectiva de investigar a promoção da saúde. Enfim, então, esse livro, ele foi constituído, ele pode ser adaptado a cada realidade do ponto de vista da dinâmica administrativa de cada país. E essa adaptação foi feita por esse laboratório supracitado, especificamente pelo professor Felipe Brasil, pela professora Ana Capella, no intuito de atender a dinâmica administrativa brasileira em vigência. O código utilizado foi o esporte e suas variáveis, com base no livro de código abordado. Basicamente, do ponto de vista quantitativo, fizemos análise descritiva da frequência absoluta relativa para entender o percentual de atenção de cada indicador de cada agenda. Consequentemente, as análises comparativas, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Vale ressaltar que, do ponto de vista qualitativo, se deu a partir da recorrência das pautas, né, dessa atenção, e, por fim, uma discussão com os dados, com a literatura correlata ao tema e vigência, na perspectiva de colocar em suspensão, de poder, de alguma maneira, refutar ou corroborar com a literatura produzida no âmbito da política de gestão do esporte no Brasil. Alguns resultados preliminares de nossa investigação. Do ponto de vista da agenda retórica, foi possível perceber que a ausência do esporte nos discursos de posse. A Bonafont nos aponta, um pesquisador francês da ciência política, aponta que a agenda retórica talvez seja o espaço de mais abertura para propostas, tendo em vista que é um processo de convencimento político e não necessariamente de negociação, como se apresenta a agenda administrativa. Apesar dessa abertura, né, dessa flexibilidade da agenda retórica, o esporte ainda não se apresenta de maneira significativa enquanto propostas dentro do contexto dos discursos de posse. Então, se levar em consideração, desde 1930, com Getúlio Vargas, até 2019, com Jair Bolsonaro, poucas foram as menções ao esporte ao longo dessa trajetória histórica. Especificamente, o contexto do regime militar, ou então o presidente à época, o João Figueiredo, o José Sarney, né, após as diretas já, com 2 menções, e, consequentemente, Fernando Henrique e o presidente Luiz Inácio da Silva, em 2007. Então, essas foram as menções diagnosticadas. Vale ressaltar que utilizamos o software NVivo, versão 12, para auxiliar, né, na compilação desse imenso volume de dados, para que nos auxiliasse na análise do conteúdo e, consequentemente, tivéssemos uma maior precisão dos dados. Outro dado interessante é que o esporte, de fato, ele aparece nas mensagens presidenciais a partir do regime militar. Estado Novo, período democrático, não foi possível identificar menções ao esporte nessas mensagens presidenciais desses 2 períodos políticos. Então, há uma intensificação no regime militar e o maior volume de pautas, de fato, se encontra na Nova República. A partir da distribuição dessas pautas, é possível perceber que há uma ênfase em 1979, né, uma elevação das pautas para o esporte, e também em 1983. São os 2 picos que temos aí de atenção dada ao esporte durante o regime militar.
ao considerar a nova república, que seria um outro período político do nosso país, é possível perceber que em 2002, a período pré-eleitoral ali, antes da primeira gestão do governo Lula, há uma intensificação de pautas para o esporte, há em torno de 60 pautas, quase 60, perdão. Em 2011 também, que é um período ali pré-mega eventos no Brasil, que há uma intensificação das pautas para o esporte, bem como em 2015. Então, esses seriam os 3 picos em relação à atenção dada ao esporte no contexto da nova república, levando em consideração as mensagens presidenciais. Por força de lei, todo e qualquer presidente ou presidente eleita no contexto brasileiro, ele obrigatoriamente tem como premissa enviar essas mensagens presidenciais anualmente ao Congresso Nacional, no sentido de explicitar as prioridades anuais para cada político. Do ponto de vista da agenda legislativa, foi possível diagnosticar também a maior atenção dada na nova república. No primeiro momento, fizemos a análise por décadas, a posteriori, realizaremos a fragmentação dessas décadas em períodos, mas, fazendo analogia com o recorte temporal e os períodos supracitados, é possível de afirmar que a intensificação do percentual de atenção da produção de leis para o esporte, com base, né, na elaboração desses dispositivos por parte do Poder Executivo Federal, se dá justamente também na nova república, né? Há um movimento na década de 70 de ampliação dessa atenção dada. Esse percentual é calculado pelo valor absoluto de projetos de lei em cada ano e, consequentemente, a divisão para os projetos específicos no âmbito do esporte. Chegamos a esse percentual, mas, de alguma forma, é possível afirmar que ainda a atenção dada ao esporte na agenda legislativa se apresenta de maneira embrionária, né? Há pouco espaço nas leis para o esporte brasileiro. E aí endossa a fala do professor Fernando sobre a necessidade de consolidação da política esportiva a partir de leis, para que ela não seja discricionária, para que ela não seja vontade do gestor em vigência, mas sim uma prerrogativa legal a ser executada, independentemente de crenças e valores. Do ponto de vista da agenda administrativa, foi possível até o momento identificar a atenção dada ao esporte nos decretos presidenciais. Vale ressaltar que Estado Novo houve, mas de maneira insignificante em relação aos outros períodos, por isso desconsideramos para a apresentação, assim como o período anterior ao regime militar. Mas, basicamente, há uma intensificação da atenção dada ao esporte por decretos no regime militar, especificamente em 1971, também em 1975, são os maiores picos de atenção, em torno de 0,3%, quase 0,4%, de toda a produção de decretos em relação ao esporte, ou melhor, em relação à gestão federal. Vale ressaltar que o decreto é um ato normativo, como falei anteriormente, é o poder da caneta, e basicamente a presença do esporte também nesses atos normativos. Na nova república, essa intensificação se dá no ano de 1995, que é o maior pico até então diagnosticado, mais de 3,5% de atenção dada ao esporte nos decretos, de fato, endossa essa regulamentação do esporte por atos normativos. Esse pico ele acaba tendo um decréscimo a partir de 2001 e volta a ressurgir a partir de 2011, possivelmente influenciado pelos mega-eventos, enquanto evento, né, que influencia a formação da agenda presidencial, essa é a nossa hipótese, a ser confirmada em novos estudos, e alguns picos posteriores também, mas a grande referência dentro dos atos normativos se dá no ano 1995, considerando-se a gestão do então presidente à época, Fernando Henrique Cardoso. As considerações parciais dos nossos estudos até o presente momento, né? A necessidade desse equilíbrio entre o que se diz e o que se faz. Então, não necessariamente é uma conexão das narrativas políticas com as ações, do ponto de vista do planejamento, claro, estamos falando de formação da agenda e não implementação. Mas dentro do contexto do planejamento é possível perceber que aquilo que é dito na agenda retórica
grande parte das vezes, é difusa e assistemática, e não necessariamente conecta-se com as diretrizes elencadas na agenda administrativa e sequer na agenda legislativa. Então, é como se fosse apenas um espaço de convencimento populacional sobre as diretrizes, mas não necessariamente materialização de política pública do ponto de vista efetivo, né, entre o que é dito e o que é feito. Então, essa gangorra talvez represente a necessidade de equilíbrio dentro das promessas do ponto de vista eleitoral às ações de fato implementadas na formação da agenda presidencial brasileira no que diz respeito ao contexto esportivo. Até então, algo que é recorrente, que seria o fio condutor, ou o padrão, como podemos chamar, do ponto de vista científico, podemos acrescentar que a infraestrutura ela perpassa todas as agendas, é algo, talvez seja a pauta mais similar às agendas, a infraestrutura, independentemente da corrente político-ideológica, a representação partidária, a infraestrutura, de fato, é o carro-chefe até então do que estudamos, bem como o apoio e o fomento ao esporte. Essa é a percepção da política esportiva com base na agenda presidencial brasileira. E aí, deixo o convite para aqueles pesquisadores que tiverem interesse. Estamos inaugurando uma nova frente de pesquisas, que é entender isso num contexto estadual, para além do estado da Bahia, que foi minha tese, a ideia é replicar esse modelo nas diversas unidades federativas, em parceria com diversos grupos existentes, e deixo o convite para quem tiver interesse em dialogar conosco, para que possamos consolidar esse programa de pesquisa e auxiliar nesse processo de compreensão dessa dinâmica tão complexa chamada política pública de esporte no nosso país, principalmente na perspectiva de elencar evidências científicas para tomar decisão política, que eu acredito também que seja a grande missão do professor Fernando Mesari, né? Que a gente possa, de fato, produzir evidências científicas a partir de uma autorreflexão. É preciso também ter cautela naquilo que está sendo produzido, a necessidade de um rigor técnico-científico, para que nossos valores e crenças não sobreponham o nosso fazer científico e dificultem a identificação das lacunas existentes no âmbito da gestão esportiva brasileira. E, consequentemente, agradeço mais uma vez o convite e estamos aí abertos aos questionamentos. Muito obrigado. Obrigado, professor Tom, pela explanação. Super interessante, relevante. Já tinha o conhecimento de parte desse levantamento, até pela proximidade, mas cada nova palestra, cada novo encontro é sempre uma aula nova e diferente, e assim, super relevante entender o que a ciência vem apontando, né, levantando, correlato à temática. Pessoal, agora teremos 30 minutos de debate. Está passando aí no chat um formulário, e aí quem quiser preencher o formulário e apresentar as propostas nesse formulário, fique à vontade. E quem quiser aqui também, pode ficar à vontade, a palavra está franqueada a todos. Tá bom? A gente já tem um quantitativo de 4 propostas apresentadas no formulário, e aí, a partir de algumas arguições de vocês aqui, eu vou estar lendo uma por uma e a gente dá início ao debate. Tranquilo? Tranquilo. Então, Perguntas? eu vou dar início. Perguntas, considerações, complementações. Quem não quiser verbalizar, pode estar escrevendo no chat também. Às vezes está trabalho alguma coisa, ok? Enquanto o pessoal vai pensando, eu até pergunto para o professor Fernando. Eu queria saber qual a maior dificuldade que ele tem encontrado para essa aproximação entre o campo técnico-científico do campo político-burocrático. O senhor que tem feito trabalho brilhante de aproximação sobre esses dois campos, né, entre esses dois campos, e que está lá no epicentro da política, qual de fato seria a maior dificuldade para que
que a evidência científica passasse a estar na mesa da tomada de decisão política dos nossos gestores. Sei se quer passar para a professora Cássia também, Ivan, daí ela levantou a mão. Isso. Na sequência, a professora Cássia, pode responder já, professor? Respondo. Bom, Que aí a gente faz... Tom, eu acho que o grande desafio, acho que são dois campos bastante, não sei se distinto seria o melhor termo, né? Mas com uma distância bastante grande, infelizmente, porque o campo político sempre, na área do esporte, talvez em outras áreas não tanto, porque já tem um acúmulo desse conhecimento, né? Acha que o mundo acadêmico sempre vai fazer as análises, vai fazer a intervenção no sentido da crítica, né? Eu acho que, enfim, vou pegar o exemplo da saúde aqui, né? A saúde já tem mais de 30 conferências, né? Quer dizer, o debate acadêmico nas conferências e o debate acadêmico para dar sustentabilidade ao SUS é algo que é comum para eles, né? Para a nossa área, ainda isso está iniciando, né, esse desafio, e aqui esse é um processo a longo prazo, né? Não é um processo que ocorre do dia para a noite, né? Eu acho que, eu vejo aqui no grupo tem vários colegas, amigos, né, que fazem parte desse processo de convencimento de que o mundo acadêmico e o mundo político têm que estar mais próximos, né? Eu vejo aqui, enfim, tem vários colegas aqui presentes nesse sentido, né? Mas é um desafio que nós estamos vencendo às duras penas, né? Quer dizer, hoje nós chegamos, né, só para que todos tenham uma ideia, dentro de uma das nossas pesquisas, nós temos convênios firmados, que não é uma coisa assim, firmar convênio, né? É uma burocracia danada, né? Para firmar convênio. Nós estamos com 18 estados, já com convênios assinados, né? Desses 18 estados, nós já chegamos a mais de 2.000 municípios. Nós estamos mostrando para os municípios, mostrando para o estado que você, ao pensar na construção da política, você tem que ter, dentro do que você acabou de apresentar, um ciclo polido, o policy cycle, né? A primeira ação, né, é o diagnóstico, são os dados, é a base. Eles compreenderem esse ciclo, ele é complexo, mas nós estamos conseguindo, a duras penas, né, fazer com que, olha, antes de pensar num projeto, saiba o que você tem, né, compreenda a sua realidade, né? Então, nós já chegamos a mais de 2.000 municípios do país, 18 estados, é um trabalho bastante complexo, né, mas estamos avançando bastante. Eu acho que o grande desafio é esse, né, mostrar para o gestor, que nem sempre tem uma formação mais adequada, mostrar para o gestor que você deve construir a política pública a partir de dados consolidados. Obrigado, Tom. Professora Cássia, na sequência, o professor Alan. Perdão, na sequência tem uma pergunta no chat que, inclusive, tem correlação com uma das pautas elencadas no formulário, eu vou apresentar depois. Professora Cássia, com a palavra. Boa tarde a todas e todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, Fernando, Tom, Ivan e outros colegas aqui de lutas, né, de antigas agendas aí de disputa. Bem, eu queria parabenizar vocês dois, de alguma forma complementares, no sentido de entender a relação teoria e prática, principalmente entre o discurso e o fazer da política, e isso numa escala desde o princípio da intervenção do Estado no esporte. Quer dizer, é interessante a gente perceber este movimento. Então, eu queria chamar a atenção, para além das 3 questões que eu coloquei aí como uma possibilidade de agenda de estudo do nosso GTT,
a gente pensar nos conteúdos dessas agendas, porque o Tom levanta a incidência interna que dá uma unidade nesse estudo do fazer da política. Mas eu gostaria de contribuir com a possibilidade de nós aprofundarmos, né, contribuirmos com estudos, né, chamando a atenção aí para o que o Tom fala, vamos aderir provavelmente a uma modelagem, para entender também a diferença de conteúdo dessas políticas, sendo retóricas ou na contradição entre a retórica e a prática, o que é mesmo que foi implementado, para fortalecer e até dar sentido ao que o Fernando vem falando depois, ou que antecedeu, mas que seria uma complementação, que é qual é o estilo de política que o brasileiro toma, né, e o que é que prevalece na tomada de decisão. E aí, eu acho que é central a questão do aprofundamento de estudos diagnósticos. E eu não digo só diagnósticos no âmbito da grande política, mas da política nos municípios, nos estados. Eu acho que é central isso para a gente criar um sistema nacional de avaliação. É o sistema nacional onde que fique transparente toda a mobilização e a capacidade de avaliação dessas políticas. E que vai desde o processo de democratização ao conceito, à sua relevância enquanto política para a cidadania, para a formação de pessoas que não se pensam em esporte e lazer apenas no seu marco de contribuir com uma área acessória, mas pelo valor que ele tem em si. Então, eu queria chamar atenção para esses 2 pontos, e, por fim, chamar atenção que poderia ser responsabilidade nossa também, vamos chamar isso para uma unidade de agenda nacional, já que nós não temos ainda um fio condutor, a gente contribuir com propostas concretas para a materialização do Sistema Nacional de Esporte, porque ele está em grandes linhas, numa legislação que ainda está para ser aprovada, como o Fernando colocou aí, mas ele requer a mediação acadêmica, o debate também com a população e com os segmentos do esporte para ele ser materializado pelo Estado. Porque também a sociedade, contando conosco, intelectuais, tem grande responsabilidade na formulação do que vai ser esse sistema nacional. Seria essa a minha contribuição, e deixando os parabéns, e que esse GTT tenha vida longa. Pode contar comigo. Abraço. O Fernando quer comentar? Não, pode fazer, Tom. Daí eu acho que fazer a rodada de questões fica mais para a gente emendar depois. Ok, então, Silvana. Professor Eric faz a seguinte pergunta aqui no chat, né? Em comparação aos países mais desenvolvidos no quesito da gestão esportiva, como está o Brasil nesse contexto, em relação às políticas públicas ou a gestão esportiva? E, ao mesmo tempo, né, estavam em sintonias aí que uma das pautas elencadas lá no formulário foi justamente a aproximação, né, com essas gestões. Então, assim, uma das propostas é, de fato, de envolver as gestões europeias, utilizando elas enquanto modelo, entendendo que elas são um modelo. E aí, com a palavra, o professor Tom ou o professor Fernando, né? O professor Eric não direcionou a pergunta, então está aberto. O professor Alan, acho que tem uma pergunta também. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e uma honra poder ouvir, né, o professor Vinícius, o professor Fernando. Eu ouvi a fala da professora Cássia e acho que vou só complementar um pouquinho do que ela comentou, né? Até 2 anos atrás eu estava lá no Executivo, né? Então eu trabalhava na Secretaria de Esportes de São Paulo. E essa dificuldade que o professor Fernando colocou da continuidade, de você efetivar aquilo que é discurso, ela é concreta e real. E nós estamos vendo um debate político no país, que a gente está discutindo isso até redonda, né? Então,
a gente está num patamar muito difícil, e eu queria perguntar para vocês se há se tem pensado alguma coisa em relação à transparência de dados, que é um pouco do que a professora Cássia comentou, essa questão que é vinculada, né, à transparência de dados, essa gestão por meio de inteligência artificial, por exemplo. A gente tem um projeto chamado Serenata de Amor, eu não sei se vocês já ouviram falar, que faz um controle social por meio de controle de gastos dos políticos por meio de inteligência artificial. E um detalhe importante que eu acho que tem a ver com a fala do professor Fernando, que será que não falta na formação desses gestores técnicos, né, técnicas de persuasão e convencimento, porque a gente vê a dificuldade de sensibilizar, quando você está no executivo, de sensibilizar o político da importância dessas políticas, dessas ações, não só porque a gente acha que é importante, mas porque você está fazendo ela com um embasamento, com um diagnóstico, com uma proposta, com planejamento, né, com resultados claros. Então, agradeço a participação e gostaria de ouvir os professores a respeito. Bom, pode. Vamos lá, eu vou começar a professora Cássia, prazer em tê-la aqui mais uma vez. Vamos lá, em relação, professora, à questão do ciclo, aceitamos o desafio inicial de entender a formação da agenda, né? Albert Einstein tem uma frase muito interessante, que ele fala: tão quanto importante a solução é o diagnóstico dos problemas. Então, entender como se dá o espaço do esporte nesse processo de formação da agenda, para que, posteriormente, possamos compreender esse processo de implementação, na opinião do CEGEL, é um passo fundamental para a correlação entre aquilo que é planejado e aquilo que de fato é executado. É um programa de pesquisa para a vida toda, como meu eterno orientador Fernando Pravo relata, mas que já tem desdobrado em frutos. Inclusive, tem uma tese em produção do professor Murilo Lago, que está na fase da implementação, no intuito de entender a capacidade estatal do esporte, né, nos municípios brasileiros, em parceria aí com o Instituto de Inteligência Esportiva e o GEPOL. E aí sim poderemos cruzar os dados elencados pelo CEGEL, do ponto de vista da formação da agenda, com os dados oriundos da implementação produzidos por diversos grupos no Brasil. Talvez seja o momento de intensificarmos a produção até para poder entender de fato o que existe. Nas revisões que eu acompanho, ou que eu tenho feito do ponto de vista da produção de conhecimento correlato à política de gestão de esporte no Brasil, infelizmente, às vezes, existe um caráter preditivo, né, muito mais delineado pelas questões ontológicas do DVC, que desconsideram de fato o que existe. E isso, na minha opinião, é preciso ser revisto no sentido de tentar compreender com rigor técnico-científico, com variáveis que possam dar subsídios, no sentido de identificar com precisão as lacunas, para que, consequentemente, possamos colaborar com esse processo, né, de tomar decisão política, para que não necessariamente seja apenas valores e crenças, mas evidências científicas sólidas. Tem uma colega chamada Nediana, que ela usa a analogia da casinha dos três porquinhos, né, para que a nossa produção não seja a casinha dos três porquinhos, que qualquer um possa soprar e ela cair. Então, a ideia é fazer algo com rigor científico, com um grau de reprodutividade, a ser refutada, talvez seja o principal princípio da ciência, né, com base em Popper, ser refutada e não ser transformada em dogma, para que a gente não se perca ao longo da caminhada. Então, acredito que esse grupo temático colaborará diretamente para elencar essas evidências e, consequentemente, transformar isso em cursos de formação, né, em produtos, em livros, enfim. Acho que tem uma grande missão aí a assumir a partir de agora. Do ponto de vista da pergunta do professor Eric, deixa eu só recapitular, que foi muita informação aqui. Em comparação aos países mais desenvolvidos, como está o Brasil nesse contexto? O professor Fernando Pravo, Eric, teve a oportunidade de fazer o pós-doutorado na Inglaterra, e também o professor Fernando Mezzari pode falar melhor do que eu. Eu tenho alguns contatos internacionais, mas pelo visto e pelo relatado,
é possível apresentar algumas similaridades, né, do ponto de vista da formação, a perspectiva clubista, a presença estatal intensa, né, no financiamento esportivo, a ideia das loterias, enfim, tem muita coisa que é similar à política esportiva brasileira. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que, na minha opinião, precisam ser levadas em consideração, até para não virar aquilo que Maricato chama de ideia fora do lugar, né? Não tentar importar uma ideia que sequer sabemos se, de fato, poderá ser aplicada em nosso contexto, levando em consideração diversas variáveis que influenciam o processo. Mas acho, sim, que é preciso superar o nacionalismo metodológico, entender que o Brasil não é uma ilha, né, precisamos sair da caverna e reconhecer todas as possibilidades existentes fora do país, inclusive também os outros países aprenderem conosco, como exemplo, inteligência esportiva, fornecendo métodos para que estudos possam ser desenvolvidos no mundo aí. Então, acho que a gente tem coisas a ofertar, mas, ao mesmo tempo, temos muito a aprender com a produção científica internacional. E, por fim, o professor Alain, pensando nessa perspectiva, professor Alain, há uma parceria do CEGEL com um grupo de pesquisas do professor Luiz Neri, que é uma das referências na gestão do conhecimento, no intuito de tentar compreender, né, esse conhecimento, o fluxo organizacional desse conhecimento no contexto da gestão esportiva, como se dá o processo de conhecimento, né, tentando superar esse princípio do modelo racional e partindo da premissa da racionalidade limitada dos gestores, né, que eles não têm condição plena de dar conta de tudo, qual é o nível de conhecimento deles acerca da gestão esportiva, as diversas linhas de financiamento do esporte, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, as relações de parcerias entre poder público e terceiro setor, a lei de regulamentação dessas entidades. Então, a ideia é, junto com o grupo do professor Luiz Neri, identificar essa gestão do conhecimento e, no futuro próximo, transformar isso em fluxogramas, né, para que facilite bastante. Eu tenho observado nas consultorias que tenho prestado aqui nos municípios baianos, a dificuldade das pessoas entenderem uma lei de incentivo ao esporte. E a ideia é que a universidade possa dissecar, né, transformar isso em algo palatável, para que qualquer gestor possa ter condições plenas de captar esse recurso, de entender essa lei, Bolsa Atleta, Faz Atleta no contexto baiano, enfim, tem muita coisa, né, que roda dentro do contexto da política do esporte e que sequer as pessoas têm conhecimento. Então, entendo que a gestão do conhecimento pode colaborar diretamente com esse processo, mas é preciso essas parcerias para que a gente possa complementar, né? Acho que o grupo temático tem um grande papel nisso, de conectar esses pontos para que cada um possa colaborar naquilo que faz de melhor, ok? Bom, Cássio, eu acho que você está correta, né? No sentido de pensar, né, a questão do discurso e a ação da prática, né, para saber aonde efetivamente e como que o esporte está sendo implementado no desenvolvimento das políticas públicas, né? E aí eu concordando com você dessa necessidade de puxar o âmbito acadêmico, de puxar a academia para não só auxiliar na construção da política, né, mas para balizar o desenvolvimento do esporte. Mas eu acho que uma das questões fundamentais nesse processo é você ter uma definição clara, né, de qual é o papel das entidades esportivas, né, quando eu falo entidades públicas, né, dos entes federativos. Eu acho que é fundamental para que esse processo avance a aprovação do Sistema Nacional de Esporte. Porque aí você, minimamente, considerando o país continental, né, e o tempo que isso vai demorar para ser efetivado na sua plenitude, né, você saber o que é formação esportiva, você saber o que é exatamente o esporte para a vida toda, o que é a excelência esportiva, né? Uma criança, um adolescente que faz uma prática esportiva com determinado rendimento, não significa que ele está fazendo alto rendimento, ou muito menos que ele esteja fazendo a excelência esportiva, né? Então, acho que essas definições que, na maioria dos casos, os próprios gestores não sabem, né? Ou seja, ele incorpora um determinado discurso, mas não consegue
ou não tem a compreensão na essência da sua aplicabilidade ou desenvolvimento de políticas que se estabeleçam na prática, né? Eu acho que isso é fundamental, portanto, no nosso entender, que a consolidação do sistema e essa definição clara do que é cada um dos níveis, né, dentro do sistema esportivo e a atribuição de cada ente federativo, dos municípios, dos estados e do governo federal, eu acho que ele é base para que a gente possa efetivamente avançar no esporte brasileiro. E aí nós da academia, né, a gente tem um papel fundamental, a gente tem um papel de não só balizar, mas como avaliar, né, permanentemente, né, construir indicadores, definir variáveis, construir indicadores, né, para que a gente possa melhorar a gestão, né? E aí eu emendo a segunda questão do Eric, né, Eric? Eu acho que isso são duas, eu não sei se exatamente duas ou três características, né? Quando você fala da gestão pública, e um pouco que eu conheço, né, o Brasil tem uma presença do Estado bastante importante, né, para o desenvolvimento da política esportiva. A presença do Estado, eu considero que é razoavelmente forte a presença do Estado nessa. E aí eu quero separar, assim, eu estou tomando um pouco de cuidado com a minha fala, né? Porque assim, que a gente tem que ter clareza que a universalização da prática esportiva nós não conseguimos fazer no Brasil. Embora o Brasil tenha uma presença forte, nós não conseguimos fazer a universalização da prática esportiva, porque nós não conseguimos colocar dentro das escolas, eu acho que aí é o lugar da universalização das práticas esportivas, que no ambiente escolar, né, o esporte enquanto elemento da nossa cultura, né, no contraturno escolar, o desenvolvimento de uma cultura esportiva, né, eu acho que nesse sentido, Eric, a gente pode ser que tenha uma, não estou falando que é melhor ou pior, a nossa estrutura é assim, né? Porque em muitos casos a gente, os outros países, europeus, principalmente, Estados Unidos, por exemplo, por isso que tem o SPLIS, né, o SPLIS ou a World Four, porque eles compreendem o esporte como um todo. Quando eles vão especificamente para o âmbito da política pública, específico da política pública, a preocupação deles é muito local, a cidade, o município, e não uma compreensão mais amplas que talvez aí nós, como o próprio Tom falou, nós temos muitos exemplos para dar para outros países, né? Eu acho que essa uma questão, Eric, acho que é importante a gente pensar nisso, né? Quando a gente vai para a perspectiva da construção da política, num aspecto mais teórico, acho que a gente tem um nível bastante avançado, né? Agora, e aí é por isso que a gente consegue trocar de uma maneira bastante intensa com outros países da Europa, dos Estados Unidos ou da América Latina, né? Agora, quando a gente pensa, né, no sentido do esporte mais amplo, de uma relação e de uma intersetorialidade entre as dimensões esportivas, né? O que é esporte de alto rendimento, o que é esporte enquanto formação esportiva e o que é esporte para a vida toda, essa articulação entre, eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais para pensar numa gestão esportiva integrada e pensar o esporte como um todo, sem a ruptura que muitas vezes nós, da academia, nós fazemos. Eu acho que talvez isso a gente possa pensar de uma maneira de avanço, que nós precisamos avançar nessa direção. E aí eu emendo a terceira questão do Alan, né? Concordando com você perfeitamente, né? E o quanto é difícil chegar nessa... Mas eu acho que tem uma questão aí, eu acho que a gente está aprendendo muito aqui no Paraná, né? Que eu acho que é uma questão de formação continuada dos gestores, né? A pesquisa que nós fizemos do Inteligência Esportiva, que a gente chama de GEM, que é Gestão de Estados e Municípios,
nós chegamos nos dados dos 399 municípios do estado do Paraná. Ou seja, conseguimos os dados de todos os municípios do estado, né? Nós estamos no segundo momento, nós estamos fazendo uma formação continuada dos gestores esportivos aqui do estado, né? Nos 399 municípios. No que como o Tom falou, no que se refere à construção da política, no que se refere ao planejamento, no que se refere à construção do Conselho Municipal, do Sistema Municipal de Esporte, da criação do fundo, da Lei Orgânica Municipal, né? Os gestores, na grande maioria dos casos, eu falo aqui no Paraná, em torno de 70%, né, ou mais de 70% dos municípios, né, eles não têm nenhuma formação para desenvolver estas ações. Eles podem até compreender de esporte, mas compreender o esporte e você compreender como é que se monta uma política, como é que se estabelece um plano municipal, como é que se cria um sistema, uma lei orgânica, como é que você se relaciona com a Câmara Municipal, é um pouco diferente nesta relação, né? Então, acho que nesse aspecto, acho que uma formação continuada, e aí tem que ter a presença do Estado, seja no âmbito federal, que eu gostaria que fosse, né? Minha essência, que isso fosse efetivamente para o âmbito federal, né? Seja no âmbito estadual, para os seus municípios, né? Do Estado, ou seja no próprio município, né? O Paraná está conseguindo chegar a todos, estamos assessorando, né? Tem uma equipe aqui, uma turma aqui bastante competente que está fazendo isso, né? Agora mesmo a gente está fazendo a questão do Conselho Municipal de Esporte, né? A gente já entregou esse documento, tem material didático, assim, em alguns casos tem que ser material muito simples, com linguajar muito simples, né? Muito didático, para que, efetivamente, o gestor do município... Uma coisa é o município como Curitiba, né? Onde o secretário faz doutorado. Outra coisa é no município de 5 mil habitantes, onde o secretário é auxiliar de, né, alguém da comunidade. Então, tem que pensar nesse linguajar, nessa relação. Acho que é um pouco isso, acho que é um sentido permanente das ações. Tá certo? Então, desde já, Ivan, Tom e demais, eu quero agradecer, já aproveitando aqui o embalo aqui para não passar o horário aqui, agradecer a atenção de todos, né? Agradecer a Abragesp pelo convite, o Tom pelo esforço, grande esforço que está fazendo aí para consolidar esse GT, né? Pode contar conosco, o João Vitor continua aqui para a reunião na sequência, Tom, aqui do Inteligência. Agradeço enormemente, Ivan, pela sua condução aí da mesa, tá bom? Eu agradeço, eu tinha falado com o Tom que eu tenho outro compromisso às 3h30 aqui, enfim, um compromisso na sequência aqui. Agradeço, professor, pela apresentação, agradeço pelas contribuições nesse debate, importante espaço de construção de conhecimento, né, e manutenção do grupo temático. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Professor Tom? Mais uma vez agradecer, professor Fernando Mesari, pela disponibilidade. Sei que a agenda é restrita, mas fez questão de estar conosco aqui e que possa estar, de alguma forma, representado nas próximas reuniões e que, consequentemente, as ideias que estão nascendo daqui possam virar realidade, né? Desde os cursos de formação até parcerias em produções científicas, até porque a essência do grupo temático perpassa por essas ações. Agradeço de coração e em breve nos encontraremos novamente. Vamos sim. Um abraço, Tom. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Pessoal, daremos continuidade, mas não poderia deixar de agradecer ao professor Ivan Luiz pela colaboração, coordenando essa mesa, né, que inaugura o grupo temático da gestão esportiva aplicada ao setor público. E a ideia, a posteriori agora, é que possamos estabelecer, né, a partir das propostas de cada participante desse momento, uma agenda, né? Falamos tanto de agenda, agora chegou a hora de construir a nossa agenda. Que essa agenda tenha culminâncias ao longo do ano 2023. Então, quem tiver interesse pode estar verbalizando as propostas, ou escrevendo no chat, ou até mesmo no formulário, para que a gente possa discuti-las e aprová-las, até porque daqui se elaborará um documento que será encaminhado à presidência da Abragesp,
para que possa ser chancelada as nossas decisões, ok? Então, conto com a participação de todos nesse momento, para que a gente possa construir da melhor maneira possível esse planejamento 2023. O professor Ivan pode estar relatando para a gente as propostas já encaminhadas pelo formulário? Só um minuto, professor, só um minuto. Ok. Aproveitar a oportunidade e agradecer a presença aqui do professor Juliano Pimentel, referência na área do lazer, que está acompanhando o debate nesse momento. O professor Sandro também, coordenador do município de Birataia, que se fez presente no nosso encontro. Muita gente conhecida aqui, professor Eugênio, estou passando rapidamente aqui, dos que eu lembro, a professora Caroline, referência na Lei de Incentivo ao Esporte, estava até dias atrás conosco aqui no Congresso Baiano de Política e Gestão do Esporte, alguns alunos da UESB, professor Eric, referência em Ribeirão Preto, Débora, Fabrício, o professor João Vitor estará representando o professor Fernando Mesade, a partir de agora, o professor Laércio, baluarte aí da gestão do conhecimento na área do esporte no Brasil, deixou o convite aqui para quem tiver interesse, se não me engano, 19 ou 18, vou conferir aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu recapitular que ele deixou a mensagem no grupo, aqui, Desconferência serve das 18 às 19, para onde vai a gestão do esporte. Então, fica o convite para quem puder participar também, dando seguimento às ações. Marco Aurélio, Murilo, Nara, Rafaela, Neidiana, Sandro, Saúl, agradeço mais uma vez a participação, Vinícius Porto também. Professor Ivan, conseguiu identificar? Sim, estava só fazendo o levantamento, até o momento temos 5 contribuições enquanto propostas, tá? Já havia apresentado uma anteriormente, que tinha relação com a pergunta do professor Eric, e foi elencado enquanto proposta, né, o envolvimento de gestões europeias, utilizando-as enquanto modelo. Você prefere que eu apresente todas ou faço em bloco? Eu acho que uma a uma para a gente poder ir já aprovando. E tentar também transformar isso em um plano de ação, ok? Eu não necessariamente sei quem fez a proposta, mas eu entendo que talvez, para esse primeiro momento, tentar, enquanto grupo temático, a estabelecer conexões aí de experiências estrangeiras para compreender de fato, né? Talvez ainda é algo muito nebuloso para todos, o que é que acontece em outros contextos, do ponto de vista esportivo, né? Especificamente na gestão pública do esporte. E aí, se não comungar com a proposta de quem a elencou, eu sugiro que se manifeste para que a gente possa adaptar. Mas, quando eu ouvi a proposta, pensei nos eventos a serem realizados pelos grupos temáticos, que pudéssemos convidar pessoas ou que participaram, né, tiveram experiência, um intercâmbio fora do país, investigando, compreendendo como se dá essa dinâmica, ou pessoas, de fato, que são in loco, né, testemunhas oculares dessa dinâmica. Então, acho que talvez a gente conseguiria contemplar 2 em 1, a realização dos eventos para o próximo ano, junto com a participação de pessoas que pudessem explanar sobre essas experiências, não só europeias, né, em diversos contextos. Eu gostaria de saber se o autor quer se manifestar, ou a autora, e se o que eu estou dizendo pode ser incorporado à proposta para que a gente possa começar a decidir algumas ações, caso, claro, se a plenária entender que isso é viável para o grupo temático, ok? A proposta é anônima, ou o autor, a autora gostaria de se manifestar? Vale agora ou cálice para sempre, como diz o padre. Eu gostaria de ouvir vocês. É possível a gente fazer essa junção? Acham que não tem sentido? Tentando otimizar até uma contraproposta, podem ficar à vontade nesse momento.
Estou entendendo que o silêncio é um sim. É isso? Então, recapitulando, a ideia é realizar eventos regionais a partir do ano que vem, né, pelo menos 5 eventos em cada região. Seriam congressos regionais de política e gestão do esporte e, consequentemente, dentro da programação científica, tentar pelo menos trazer alguém que possa falar desse contexto, porque, em tese, atenderia essa demanda que estamos levantando nesse momento, enquanto grupo temático. Correto? Professor Tom, Hoje. outra pauta tem relação com isso que foi dito nesse momento, né, que seria a formação para os interessados na temática e a realização de encontros regionais pela Abragesp, para discutir os temas correlatos à área. Então, vai ao encontro dessa realização desses encontros regionais, uma das propostas avançadas aqui. Maravilha, professor Ivan, porque a gente já consegue amarrar os pontos de maneira efetiva. Vou seguir a proposta do professor Alain, foi muito interessante. Quem concorda, encontre-se como está. Mas vale ressaltar que há necessidade de parcerias, né? Até porque sozinho ninguém faz nada e não chega a lugar algum. Então, a ideia é que, se aprovarmos aqui a possibilidade de realização, pelo menos enquanto grupo, eu não sei se isso será uma demanda dos outros grupos temáticos, mas pelo menos o grupo temático de gestão esportiva aplicada ao setor público assumir esse compromisso, em tese, ano que vem, teríamos aí 5 eventos que podem ser incorporados a eventos que já ocorrem, né? Exemplo, a gente pode pensar na região sul, um evento que acontece na área para incorporar esse evento regional e começar a dar sentido e significado às nossas propostas, assim como no contexto nordestino, enfim. Então, infinitas possibilidades. Mas a ideia aqui é o mérito, né? Aprovar o mérito, para que possamos transformar isso em um plano de ação o mais breve possível, estabelecer um cronograma de reuniões para que esse projeto saia do papel, ok? Então, estou entendendo que as duas propostas elas podem ser unificadas, que contemplam o mesmo objetivo, a realização do evento, junto com a participação de um pesquisador estrangeiro ou um pesquisador nacional que tem experiência fora do país, ok? Se alguém tiver alguma objeção, fique à vontade para que a gente possa debater e chegar a um denominador comum, tá bom? Esse é o espaço, esse é o momento. Dúvidas? Podemos encaminhar, então? Até então, as duas propostas, né, não foram refutadas. Por favor, professor Ivan. Mais uma proposta aqui diz respeito à discussão e lançamento de propostas para o setor público, né, isso enquanto pauta do grupo temático, para o desenvolvimento do esporte enquanto política de Estado. E aí a pessoa conclui com uma pergunta, né, o que deve ser feito nos próximos anos. Interessante. Eu vejo 2 caminhos a serem seguidos. Um, essa diagnose precisa da realidade, para que a gente possa entender de fato que existe, e, consequentemente, propor soluções efetivas, né, para além do que acontece na política esportiva brasileira. Então, vejo que é necessário essas parcerias para desenvolver esses estudos e ter esse diagnóstico, seja da formação da agenda, da implementação, da avaliação, da tomada de decisão, enfim, das infinitas possibilidades de investigação. Mas, ao mesmo tempo, transcender a pesquisa, pensar em ações extensionistas e talvez já seja possível pensar aqui em eu não sei se a palavra é essa, mas vou chamar de curso de capacitação, né? Vamos pensar assim, promovido pelo próprio grupo temático, aproveitando as pessoas que estão participando aqui. Então, poderíamos formar um grupo, né, das pessoas que têm interesse em ministrar em diversas temáticas, diversos conteúdos, esses cursos, para facilitar a vida de todo mundo, aproveitar esse legado aí, se eu posso chamar assim, do contexto pandêmico, que são os encontros virtuais, e já colocar a mão na massa, né, como a gente fala aqui na Bahia. Então, começar a transformar os sonhos em realidade. A partir do ano que vem, tentar pelo menos uma vez ao mês, alguém aqui do grupo fomentar um curso de capacitação dentro das possibilidades, 4 horas ali, em uma manhã, uma tarde, uma noite, a depender da disponibilidade, e cada um pudesse falar daquilo que é especialista,
que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, até porque não tem muito sentido guardar o conhecimento em uma biblioteca ou até restringi-lo, né? Tendo em vista que a maioria aqui é oriundo de universidade pública e tem esse compromisso social de retornar esse conhecimento de alguma forma. Então, minha proposta é que, para além dos eventos realizados, que possamos, né, enquanto grupo temático, ofertar esses mini cursos de capacitação, pelo menos uma vez ao mês, e aí teríamos, vamos suprimir ali o período de recesso, né, janeiro e fevereiro, até para ter o tempo de organização. A partir de março seriam 10 encontros, e aí cada um de vocês que se sentirem, né, disponíveis para tal, pudéssemos realizar esses mini cursos. Eu estou aqui sonhando alto a partir da proposta de vocês, mas isso tem que ser lapidado e transformado em realidade, e gostaria de saber se vocês se interessaram pelas propostas e se de fato tem viabilidade para que ela saia do papel. Alguém gostaria de comentar? Murilo, pode falar. Professor Tom, boa tarde a todos e a todas. Em relação a essa proposta, é só uma questão, assim, de maneira complementar, é que se teria a possibilidade da gente, assim, para além de ofertar o conhecimento, um mini curso, tentar conhecer um pouco da realidade, conhecer um pouco do local, pensando assim, das políticas públicas de esporte e lazer no local, que vamos ofertar, né, desses mini cursos, essa formação. Então, assim, acho que, não sei, alguém seu estado, o município, apresentar dados, né, meio que um diagnóstico da localidade que estaremos ali na intervenção, então, nesse sentido, complementar, para a gente ter uma ideia dessa realidade, entende? Entendi, Murilo. Mas, pelo menos na minha percepção, seria a posteriori, tendo em vista que, vou levar em consideração a fala do professor Alain anteriormente, a necessidade de se aproximar, né, dos gestores que estão na ponta do iceberg e levar basicamente esse conhecimento inicial daquilo do que é uma agenda, do que é um processo de implementação, do que é a transparência, a governança, enfim. E creio que existem vários especialistas nesse momento para que possam dar conta desse recado. E, a posteriori, poder transformar isso por via de parcerias, convênios, etc. e tal, em realidade. Mas, talvez, poderíamos começar de maneira efetiva para o próximo ano essa rodada de encontros. O professor Alain chama a atenção da necessidade de rever o calendário, até para começar com 10, talvez seria um pouco tenso. É possível rever para 2 meses, enfim, mas se houver uma demanda significativa de pessoas disponíveis, pessoal, talvez de fato possamos ofertá-los. Até porque vai ficar muito no contexto da logística da própria Abragesp, né? A reforçar a estrutura, a se movimentar para garantir regularmente essa ação, até porque há um recurso em caixa que possa, de alguma maneira, dar conta dessa logística, que também o impacto financeiro ele é irrisório, né? Até porque seria como estamos fazendo agora, né? O Google Meet e essa participação e, consequentemente, para o momento posterior, já com a estrutura, a logística mais sólida, de maneira presencial, com Prolabore para quem for, enfim, a gente pode estar discutindo a posteriori essas questões, mas, a priori, talvez, o mérito, se é de fato, se é relevante, na nossa percepção, ofertar esses cursos, para que, num próximo momento, possamos definir um cronograma de ações e a logística para tal. Ok? O professor Murilo quer falar novamente ou a mão ficou levantada? Fiquei na dúvida agora. Qual foi a mão? Mais alguém gostaria de se manifestar? Eu estou anotando aqui para não me perder também. Vamos fazer assim. Se não houver objeção, aprovamos o mérito da oferta de cursos e na próxima reunião do grupo temático definimos o cronograma com mais precisão, as pessoas interessadas em ministrar esses cursos. Pode ser? É porque a gente não daria conta de tudo nesse momento. A ideia aqui é mais um mérito para que a gente possa dialogar com a gestão da Abragesp e já garantir a estrutura mínima para que isso aconteça. Ok? Alguém contrário à oferta de cursos para o próximo ano por meio do grupo temático?
permaneçam como estão. A PUD, professor Alan Costa. Aparentemente não há nenhuma objeção, então vou entender como aprovado, ok? Professor Ivan, acho que a conexão caiu. Acho que deu problema na conexão. Até então, 3 propostas. Alguém mais gostaria de fazer alguma proposta acerca das atividades, ou a proposta não foi contemplada em relação à atividade? Deixa eu só olhar aqui que o professor Ivan me mandou, ele está com problema de conexão. Envolver mais gestões europeias, já foi. Discussão, lançamento de propostas para o setor público.